Olá pessoal, estamos aqui de volta para mais um vídeo, né? E o vídeo de hoje é interessante, né? Nós vamos falar sobre dívidas. E nesse assunto, eu sou bom, viu? Por experiência própria. Lembrando a vocês que esse canal nós falamos aí sobre finanças pessoais, educação financeira, né? Investimentos. Se esse tema lhe interessa, nós te pedimos aí que se inscreva no canal. Aqui embaixo tem um botãozinho inscrever-se, né? Se gostar do vídeo, dá o joinha também. Se tiver algum amigo que goste do tema, compartilhe esse vídeo, né? Para que o nosso canal possa chegar a mais e mais pessoas, ok? O assunto de hoje é um assunto que a maioria das pessoas enfrentam, que é a dívidas, né? Eu já passei por isso e foi uma fase muito difícil da minha vida e complicada. Então, assim, muitas pessoas ficam aflitas, outra perde o sono. No meu caso, eu perdi a noite de sono, né? Com aquele negócio, você devendo uma coisa, devendo outra. E o interessante, por exemplo, eu já tive condição na vida de ganhar menos e ter uma vida controlada. Nesse momento que eu me endividei, eu estava ganhando relativamente bem para a época, né? Isso foi nos anos 2000, né? E aí é o seguinte, muitos cartões de crédito, conta em 2 bancos com limite de cheque especial, e aí você começa a descuidar das finanças, né? Passa um cartão ali, parcela ali. Naquele tempo tinha a promissória, né? Fazia uma compra, assinava uma promissória, aqueles carnês, 12 parcelas, 13, e você começa a fazer uma coisa, fazer outra. Quando você olha, tá uma bola de neve, né? Aí você, é aquele negócio, você se preocupa, fica aflito, e aí a coisa fica difícil. Mas o que mais importa, o que mais que me ajudou? Ter consciência e reconhecer que eu sou o culpado da situação. Outra coisa que me ajudou foi encarar de frente. De início eu não queria nem somar. Eu achava que não somando meu problema era mais aliviada a dor, né? Mas não, era engano meu. Eu tinha que encarar o problema frente a frente. Por exemplo, foi eu que me coloquei naquela situação. Foi eu que cavei aquele buraco para me afundar. Entendeu? Então eu adquiri essa consciência. E aí eu comecei a ver o que eu podia fazer para sair daquela situação, né? E aí o seguinte, eu comecei a perceber que a primeira coisa era enfrentar a dívida de cara a cara. Aí o que eu fiz? Peguei um caderno, listei, fui anotando minhas dívidas de cartão de crédito, qual era o cartão, era o Visa, era o Master, era o Hipercard, né? Eram vários cartões que eu tinha de várias bandeiras com datas diferentes, né? Como eu tinha várias rendas, então ali eu fazia aquele malabarismo que no final das contas, quando você perde a administração, só faz piorar a situação. Então eu devia os cartões de crédito. Naquela época eu tinha 6 cartões em datas diferentes. Agora imagina, todo esse pagava anualidade, né? Conta em 2 bancos, né? Com 2 limites de cheque especial também, taxa de banco e essas coisas, e isso virou uma bola de neve, né? Dá o cheque pré-datado aqui, usa o limite ali, passa o cartão ali, resultado virou incontrolável. Eu estava ganhando aqui e a dívida estava aqui e me engolindo mês a mês. Então eu resolvi radicalizar. Em primeiro lugar, quebrei alguns cartões, né? Meio revoltado, quebrei alguns cartões. E aí eu comecei a compreender que cada CNPJ daquele tinha uma pessoa por detrás. Na verdade eu estava devendo as pessoas, né? Você deve a um banco, você fala, eu devo ao banco, mas na verdade você deve a pessoa que é dona do banco, não é isso? E aí o que aconteceu? Eu comecei a procurar saber quanto era a dívida, quanto eram os juros, para mim começar a negociar. Mas a primeira coisa que você tinha que fazer era fazer dinheiro. Não adianta você ir negociar numa situação, fazer dinheiro sem dinheiro. E outra coisa, você tem que listar as dívidas por prioridades. Por exemplo, conta de água, conta de luz. Você não pode, você tem que pagar imediatamente, porque tem uma consequência que você pode ter o fornecimento cortado, não é isso? Então, a questão dos bancos, juros altíssimos. Naquela época, os juros passavam de 10% ao mês. Era uma coisa assim surreal, né? O cheque especial era 12% ou mais, cartão de crédito chegava a ser 15%, tinha 18%, e existiam taxas até de 20%. Agora imagine você com a dívida numa bola de neve dessa. Então eu resolvi radicalizar, né? Em primeiro lugar, quebrei alguns cartões, guardei outros e falei, de agora em diante eu só o básico e necessário para viver, né? Dei um stop na minha vida assim, dei aquele choque de realidade para me tomar uma posição, né? Então é o seguinte, aí eu
parei o consumo, né? Que meu consumo estava desordenado e comprava as coisas que nem necessidade e vivia um padrão de vida que não era o meu. Eu era um dublê de rico, na verdade era isso, né? Vivia uma situação que não era a minha realidade. E isso começou realmente a corroer minha vida financeira. Então o que eu fiz? Eu listei tudo e vi. Por exemplo, eu tinha os ganhos. Se eu for pegar economizar isso aqui e depositar no banco para cobrir o limite, não ia resolver, porque os juros eram muito violentos. Então eu ia depositar aquele pedaço lá, pouco tempo os juros superavam aquele que eu depositei, e aí o que acontecia? Eu voltava a dever, então não resolveu o meu problema. Então o que eu fiz? Se você estiver devendo, você tem que arrumar um jeito de fazer dinheiro. Você tem que listar as dívidas, listar as prioridades, ver quem cobra os juros mais altos, ver quem está disposto a negociar. Mas para negociar você tem que estar com dinheiro na mão. Tem que estar com dinheiro na mão. Entendeu? E o que eu fiz? Por exemplo, lá em casa tinha um móvel que eu tinha comprado há pouco tempo. Naquela loja que paga aquele carnê, né? 12 parcelas, aí eu tinha pagado umas 3 parcelas, mas o móvel estava novinho. Falei, caramba, eu estou precisando desse móvel aqui em casa? Não estou. Eu tive a humildade de ir na loja, conversar com o gerente, explicar minha situação e ver se ele pegava o móvel de volta, para me livrar daquelas parcelas. Eu falei com ele, não tem problema, eu posso perder aí as parcelas que eu já paguei, entendeu? Eu tinha pagado 3 parcelas, né? Restavam ainda 9 parcelas. Aí ele foi, analisou, olhou o estado do móvel, o móvel estava novinho. Aí ele falou, então nós vamos fazer isso. Aí expliquei para ele que eu não ia ter condição de pagar. Fui logo franco, né? Fui franco, fui honesto também, não queria passar perna em ninguém, eu queria resolver meu problema. Resultado, ele levou de volta, beleza. Eu tinha um carro usado, um carro velho, avaliei quando valia o carro, calculei, deu para vender. Esse carro eu quitei o limite de um banco e quitei alguns cartões. Quitei 2, faltava 4 e outro limite do banco. A situação foi minha, era tão terrível que eu tive que me desfazer. Uma coisa que me doeu o coração foi ter que vender um lote que eu tinha, né? Vendi um lote, consegui quitar o outro banco e mais 2 cartões e fiquei com as dívidas menores. Aí eu devia ainda os promissórios do supermercado, outras coisas. Aí com o meu salário eu consegui ir botando isso em ordem. Agora, se eu não tivesse enfrentado isso cara a cara e abrir mão do conforto que eu tinha, por exemplo, eu tinha um carro que eu não usava para trabalhar, era um carrinho velho que servia só para passear, não é isso? Então eu falei, não, eu abro mão disso aqui nesse momento para mim estancar essa sangria, que os juros eles vão sugando seu sangue, sugando seu sangue, sugando seu sangue. Quando você toma consciência da situação, você quer sair daquilo imediatamente, entendeu? É claro, tem pessoas que não vai precisar radicalizar tanto, vai precisar simplesmente de uma organização financeira, entendeu? Uma organização financeira, listar seus ganhos, listar como poder fazer aumentar seu ganho, né? Como ganhar mais dinheiro para resolver essa situação de emergência, né? Que é as dívidas. Então, assim, eu tive que radicalizar, porque meu caso era muito sério, entendeu? Então, o que eu fiz? Eu consegui me livrar daqueles juros, depois fui pagando as coisas que era pequena, né? Promissória dali, promissória daqui, um cartão que ficaram 2 cartões ainda, eu fui pagando, né? Focando naquilo ali, sem gastar nada, né? Só o básico mesmo, só o básico para sobreviver. E eu fiquei nessa batalha mais de 2 anos, né? Mais de 2 anos, até que liquidou tudo. Liquidou tudo. Eu aprendi uma lição muito pesada na minha vida. A primeira delas foi trabalhar duro para repor o patrimônio perdido, né? Trabalhei duro para repor um carro melhor do que eu tinha, repor os terrenos, né? Eu vendi eu consegui adquirir mais, simplesmente com uma coisa, organização financeira. Com organização financeira e foco, você consegue. Então, gente, o negócio é encarar o problema de frente, listar as possibilidades, listar seus ganhos, listar as dívidas, buscar coisas que você pode se desfazer, entendeu? Para resolver a questão principal, porque ninguém aguenta pagar juros sobre juros, entendeu? E outra coisa, saber quando você for negociar com cartão de crédito e com limite de cheque especial, você tem que saber quando realmente você deve. Que tem essas empresas de cobrança que, por exemplo, sua dívida real é 4 mil. Aí com juros, você está ali 3, 4 meses, com juros seria 7 mil, vamos botar aqui. Eles mandam cobrar você 13, 14, entendeu? Aí você tem que falar, não, eu quero saber o valor real, eu quero saber quanto de atraso eu estou aí, e você tem que saber a taxa de juros para você fazer um cálculo ali, para você já ter uma base de quanto é a dívida real. Para na hora de negociar, você falar, não tem condição. E aí, assim,
Porque eles sabem, né, as financeiras sabem que quando a pessoa está endividada, ela perde o controle, ela não sabe mais quanto ela deve. Então, alguns chutam, não são todos, claro, né? Tem empresa que é séria, né? Mas tem uns que aproveitam, viu? E foram várias pessoas que conseguiram revisionar os cálculos e ter um desconto muito bom. Então não fuja da dívida. Assuma, você cometeu erro e você é maior do que a dívida. E você tem a capacidade de sair da dívida. Mas o importante é você ter uma vontade, uma predisposição para você encarar de frente a frente, credor por credor. Outra coisa, negocie de 1 a 1. Pega o dinheiro, negocia fulano, aí risca. Depois passa para a fase 2. Quem tiver com dificuldade, quem não quiser fazer acordo, deixa para o final. Deixa para o final, não tem problema. Entendeu? E vai negociando com quem quer fazer acordo, com quem aceita a sua situação, com quem negocia com você. Tá ok? É difícil, mas não é impossível. Tudo depende de vontade e determinação para resolver o problema, tá bom? Eu vou ficando por aqui. Tchau, fui!